E aí, estudante? Sou o professor Weber. Cola aqui comigo para a gente aprender um pouco mais sobre química orgânica. Bom, gente, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as principais características das cadeias carbônicas. Eu coloquei aqui do lado para vocês uma fórmula de bola e traço, para vocês começarem a se ambientar um pouco com o que nós estudaremos a partir dessa aula. Vamos começar pelo termo orgânico. Quando você pensa em orgânico, você lembra o quê? Daquela lixeira marrom. E o que você joga lá dentro? Todos os materiais que são de origem vegetal e animal. Aquele resto de comida que sobra, que você joga lá, casca de banana, resto de comida, resto do seu almoço, café da manhã e etc. Até um certo tempo, esse era o conceito de química orgânica. A química orgânica estudava os compostos que só têm origem animal e vegetal. Mas hoje, química orgânica estuda a maioria dos compostos que tem o carbono como seu principal constituinte. É claro que existem algumas exceções, como por exemplo, compostos inorgânicos, como gás carbônico, monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio e o isocianeto de hidrogênio. E o que é de interessante é que a química orgânica está tão presente na nossa vida que hoje conhece mais de 19 milhões de compostos químicos e eles estão presentes no nosso dia a dia e não só naquilo que vem de um animal ou de um vegetal. Estão presentes nos derivados do petróleo, como por exemplo no asfalto, na gasolina, no óleo. Eles estão presentes nos peixes. Existe até uma amina que dá aquele cheiro de peixe, aquele cheirinho desagradável, sabe? Nós vamos estudar um pouco mais à frente. Na constituição das frutas, das verduras, dos animais e também em produtos industrializados, como por exemplo a linha de pesca, sabão, remédios. E como destaque, eu trouxe aqui o ácido acetil salicílico, AS, aquele comprimidinho, docinho, gostoso pra caramba. E essa aqui é a fórmula estrutural desse medicamento. E também pneus, que também vem do petróleo. E você sabe por que os compostos orgânicos têm tanta presença no nosso dia a dia? Devido ao seu composto principal, o carbono. A gente chama ele de tetravalente, quer dizer que a valência dele tem 4 elétrons livres. E esses 4 elétrons livres possibilitam com que ele faça 4 ligações covalentes, formando cadeias. Então essa é a principal característica que torna o carbono e os compostos orgânicos tão fascinantes. Uma cadeia carbônica, pessoal, é o conjunto de todos os átomos de carbono ligados entre si e também os heteroátomos que pertencem entre eles. Como exemplo, a nossa aspirina. E eu falei de heteroátomos, mas professor, o que são os heteroátomos? Heteroátomos, pessoal, são outros átomos diferentes de carbono que estejam no meio dessa estrutura. Então vamos analisar a estrutura da aspirina em busca de alguns heteroátomos ou possíveis heteroátomos? Aqui nós temos os átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Os traços são as ligações químicas covalentes, são compartilhamentos de pares de elétrons. Cada traço é um compartilhamento de pares de elétrons. Observem esses oxigênios em vermelho. Eles estão entre carbonos. Esse, por exemplo, ele está entre um carbono e um hidrogênio. Está entre 2 carbonos? Não. Esse aqui está entre 2 carbonos? Não, ele está ligado somente a um. E esse aqui também. Então, a gente não pode chamar esses oxigênios de heteroátomos, porque eles não estão entre 2 átomos de carbono. Mas, observem esse oxigênio de azul. Ele está entre 2 átomos de carbono, então ele pode ser considerado um heteroátomo. Então, não se esqueçam, a cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos de carbono ligados entre si para formar uma substância, junto com os seus heteroátomos. Sendo assim, já que vocês estão craques, nós vamos para um exercício. Acompanhe a leitura comigo. A razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono é: letra A, o carbono reage vigorosamente com muitos elementos. Letra B, o átomo de carbono tem uma valência variável. Letra C, os átomos de carbono podem unir-se formando cadeias. Letra D, os átomos de carbono formam ligações iônicas facilmente. Jovem, você sabe essa. Qual é a resposta correta? Isso mesmo, letra C. Meus parabéns. Agora, vamos ver um pouco mais sobre o carbono em si. Aqui nesse quadro, eu trouxe as possibilidades de ligações químicas que o carbono pode fazer. Eu já disse que ele faz 4 ligações, né? Ele pode fazer a ligação simples, representada por esse único traço, que é compartilhamento de um par de elétrons. Ele pode fazer também uma ligação chamada de ligação dupla, 2 ligações químicas covalentes. E ele pode fazer também uma ligação tripla, são 3 tracinhos, uma ligação tripla, 3 ligações covalentes. O carbono tem 4 possibilidades. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla
e duas simples, ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. E ele pode fazer também duas ligações duplas. Mas lembrem-se, o carbono só faz 4 ligações. Aí existe uma piadinha muito famosa. O que o carbono disse quando foi preso? O Coringa responde, não sei. Olha lá. Eu tenho direito a 4 ligações. Tá certo. Não foi tão boa assim não. E o carbono pode ser classificado de acordo com a sua vizinhança. Se o carbono estiver ligado a apenas um outro carbono, ele é chamado de carbono primário. Se o carbono estiver ligado a 2 outros átomos de carbono, ele vai ser chamado de secundário. Se o carbono estiver ligado a 3 outros átomos de carbono, terciário. Se ele estiver ligado a 4 átomos de carbono, ele é chamado de quaternário. Nós estamos aptos agora para responder o nosso segundo exercício. Acompanhe a leitura comigo. A substância responsável pelo sabor característico da laranja apresenta a seguinte estrutura simplificada. Está aqui do lado. Carbonos, oxigênio, ligações simples, ligações duplas. Não tem nenhum outro átomo, nenhum outro tipo de ligação. Letra A. Qual o número de átomos de hidrogênio presentes em uma molécula dessa substância? A molécula está aqui. Mas, professor, não tem nenhum átomo de hidrogênio ali. Não fique doido. Calma, jovem. Calma. É o seguinte. O átomo de carbono faz 4 ligações, não é mesmo? E o hidrogênio? Faz quantas? Uma. Quando você se deparar com uma dúvida assim, lembra da valência. O hidrogênio tem um elétron na sua última camada. Então ele faz apenas uma ligação e se estabiliza com 2. O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então para completar 8 ele precisa de 2. Precisa fazer 2 compartilhamentos, 2 ligações covalentes. O nitrogênio precisa de 3 elétrons para completar sua camada de valência com 8. Para isso ele faz 3 ligações covalentes. Mas a princípio vamos usar só o do hidrogênio. Lembra, carbono tem que fazer 4 ligações e o hidrogênio apenas uma. Quando o carbono estiver fazendo apenas uma ligação, ele vai precisar de mais quanta? 3. Então ele vai fazer essas ligações com hidrogênios. Segue o jogo. Esse primeiro carbono já faz quantas ligações? Uma. Então ele precisa de mais quantas? 3. Isso mesmo. Então vamos completar elas com os hidrogênios que faltam. 1, 2, 3. Beleza, vamos passar para o próximo. Esse carbono aqui, ó, ele já fez quantas ligações? 1, 2. Então ele precisa de mais 2. 1, 2. Isso mesmo, dedinho mágico. Agora, observem esses outros carbonos. Esse. Eles parecem bastante. Ambos fazem 2 ligações. Quer dizer que cada um deles precisa de mais 2 ligações e nós vamos completar elas com 2 hidrogênios cada. Pronto, rapidão. Agora, observem esse carbono daqui e me digam aí. Ele já fez uma ligação. Para completar 4 ele precisa de 3. Isso mesmo, vamos completar com os hidrogênios? Isso! Agora, falta um carbono ali, não falta? Esse carbono aqui, ele precisa de quantos hidrogênios? Isso mesmo, nenhum. Por quê, professor? Porque ele já fez 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então ele não precisa de nenhuma ligação com o hidrogênio. Agora, olha esse oxigênio. Ele já faz 2 ligações. Ele precisa de mais uma? Não, não precisa, porque ele só precisa de 2 elétrons para adquirir a estabilidade. Assim como esse daqui, ele faz uma ligação dupla, são 2 compartilhamentos, 2 pares de elétrons. Aí, para responder a letra A gente só precisa contar os átomos de hidrogênio que a gente colocou nessa estrutura. 19, 20. Então, resposta para a letra A, 20 átomos de hidrogênio. Letra B, classifique os carbonos presentes na estrutura. Como? Primário, secundário, terciário e quaternário. Para isso, eu vou limpar essa estrutura aqui, tirar esses hidrogênios, para a gente poder trabalhar com ela de uma maneira mais limpa. Os primários vão ser representados pela letra P, os secundários pela letra S, os terciários pela letra T e os quaternários pela letra Q. Observem esse primeiro carbono, ele está ligado a apenas um outro carbono, então ele é um carbono primário. Observem esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros? 2, então ele vai ser chamado de carbono secundário. Esse aqui está ligado a 2, secundário. Ligado a 2, secundário. Ligado a 2, secundário. Ligado a 2, secundário. Secundário. Esse carbono aqui, tá vendo que ele está fazendo 2 ligações, mas apenas uma delas é com carbono? Então ele não é secundário, tá? Ele é um carbono primário. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quantos outros carbonos? 3.
Não! Ele está ligado a apenas um carbono e dois oxigênios. Então ele é um carbono primário. Esse outro também é primário. Pronto. Então essa aqui é a resposta para a nossa letra B, de bucéfalo. Letra C. Essa molécula possui algum heteroátomo? Lembra, heteroátomo é aquele átomo diferente de carbono que esteja entre carbonos. Então, átomo diferente de carbono, átomo diferente de carbono, achei um. Esse aqui é um heteroátomo? Sim, por quê? Porque ele está entre dois átomos de carbono, então vamos circular ele. Agora, observa esse aqui de cima, ele é um heteroátomo? Não, por quê? Porque ele não está entre átomos de carbono, ele está ligado a apenas um. Então, resposta para a questão, essa molécula possui algum heteroátomo? Sim. Foi circulado na estrutura. Matou. Calma, professor. Que tanto de estrutura é essa maluca aí? Calma, estudante. Não priemos cânico. Aqui eu tenho várias representações de uma mesma substância. O ciclopropano, ele é um anestésico inalatório e também é utilizado no laboratório químico para a síntese de novas substâncias. Essa primeira representação, onde são mostrados todos os átomos e todas as ligações químicas presentes, é chamada de fórmula estrutural plana. Essa segunda representação, onde as ligações dos hidrogênios são omitidas para tornar ela mais enxuta, é chamada de fórmula condensada ou fórmula simplificada. Aqui, vocês percebem essa figura geométrica onde cada vértice representa um átomo de carbono e os seus respectivos hidrogênios. Outros átomos, heteroátomos, oxigênio, nitrogênio e enxofre, devem ser demonstrados. Apenas os átomos de carbono e hidrogênio são omitidos. Essa fórmula é chamada de fórmula em traço ou fórmula em bastão. Aqui para o ciclopropano nós também podemos montar um modelo de bolas e varetas, assim como aquele daquela molécula anterior. Essa aqui é a nossa representação de bolas e varetas para o ciclopropano. Existe ainda uma outra fórmula, outra representação das moléculas, é a fórmula mais simples de todas. Ela é chamada de fórmula molecular e ela apenas resume a quantidade de cada elemento que tem. Vocês percebem que o ciclopropano tem 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio? Então, a sua fórmula molecular é C3H6. Onde o 3 representa a quantidade de carbonos e o 6 a quantidade de hidrogênios. Vamos ver se vocês ficaram craques então. Aqui, nessa molécula do etoxietano, qual é essa representação onde são mostrados todos os átomos e todas as ligações? Fórmula estrutural plana. E nessa outra, onde as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio foram omitidas? Fórmula estrutural condensada ou simplificada. Na química orgânica estão presentes vários compostos chamados de benzênicos ou então aromáticos. Isso mesmo, aromáticos pelo aroma, pelo odor que a maioria dessas substâncias exalam. E a estrutura dessas substâncias contém um anel, uma cadeia fechada de 6 carbonos com ligações duplas alternadas, onde acontece um fenômeno chamado de ressonância. Nós podemos ver aqui a representação de um anel aromático ou de um anel benzênico. Uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Pegaram aí? Devido a essa característica, as ligações duplas, elas mudam de lugar constantemente sem que os átomos de carbono se desloquem, caracterizando assim o fenômeno da ressonância. Então, sempre que vocês observarem uma estrutura onde tenham 6 átomos de carbono ligados por ligações duplas alternadas, ali vai ter a ressonância e esse composto vai ser chamado de benzeno, ou então de compostos aromáticos. Existem 3 representações possíveis para o anel aromático. Forma estrutural plana, onde todos os átomos e todas as ligações químicas são mostradas. A fórmula em bastão ou fórmula em traço. E ainda essa, onde esse círculo no meio representa a ressonância. E várias substâncias do nosso dia a dia contêm substâncias que na sua estrutura têm o anel benzênico. Como, por exemplo, as roupas de poliéster, os estofados, espuma, carnes enlatadas, fibras têxteis, materiais sintéticos, conservantes, dentre outras. E como exemplo, eu trago a aspirina, o ácido acetil salicílico, cuja estrutura contém um anel benzênico e pode ser representada por essas duas maneiras. Lembrando que o anel benzênico possui outros nomes. O anel aromático, anel benzênico, núcleo aromático ou então núcleo benzênico. Resolução do nosso terceiro exercício. O eugenol,
Um composto orgânico extraído do cravo da Índia pode ser representado pela fórmula estrutural ao lado. Com base nessa informação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol tem um monte. Para isso, a gente precisa contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios e quaisquer outros elementos que essa fórmula tem. Aqui na estrutura do eugenol, a gente percebe uma parte dela que é em fórmula em bastão ou em traço. E nós sabemos que cada um desses vértices tem um átomo de carbono e os seus respectivos hidrogênios. Então agora basta contar. Vamos começar pelos carbonos. 1, 2, 9, 10. Então C10. Agora, quantos hidrogênios? 1, 2, 12. 12 hidrogênios. Observando as nossas alternativas, nós percebemos que a letra D e a letra E tem C10, H12, indicando os 12 hidrogênios que nós já contamos. A única diferença entre elas está no número de oxigênios. Quantos oxigênios nós temos ali? 1, 2. Então qual é a alternativa correta? Letra E. Parabéns, estudante! Continuando o estudo das cadeias carbônicas, agora nós vamos aprender as classificações. A primeira dessas classificações trata do fechamento da cadeia. A cadeia pode ser aberta ou fechada. A cadeia aberta ela pode ser chamada de acíclica ou então alifática. A cadeia fechada pode ser chamada de cíclica. A cadeia carbônica também pode ser classificada de acordo com a presença ou não de um heteroátomo. Se a nossa cadeia carbônica tiver um heteroátomo, quer dizer, um átomo diferente de carbono entre carbonos, ela vai ser chamada de cadeia heterogênea. Se a nossa cadeia carbônica só tiver carbonos entre carbonos, ela vai ser chamada de cadeia homogênea. Agora, quanto ao tipo de ligação presente entre os carbonos, nós podemos chamar elas de cadeias saturadas ou então de insaturadas. Se naquela cadeia só tiver ligações simples entre os átomos de carbono, ela vai ser chamada de cadeia saturada. Se na nossa cadeia tiver uma, duas ou três ou mais ligações duplas ou triplas entre carbonos, ela vai ser chamada de cadeia insaturada. E também quanto à presença ou não de radicais. Se nós tivermos aqui na nossa cadeia 3 ou mais pontas de carbono, nós vamos chamar ela de cadeia ramificada. Se na nossa cadeia nós tivermos apenas 2 pontas de carbono, nós vamos ter uma cadeia não ramificada, ou então chamada de cadeia normal. As cadeias fechadas, elas ainda podem ser chamadas de aromáticas ou não aromáticas. A cadeia aromática contém o núcleo benzênico, e as cadeias não aromáticas são quaisquer outras cadeias cíclicas, e também podem ser chamadas de alicíclicas. Às vezes, nós ainda podemos ter uma cadeia chamada de mista. É quando ela vai ter uma parte aberta e uma parte fechada, como por exemplo a nossa molécula de aspirina. Ela tem um anel aromático e também tem a parte aberta dela. Então vamos fazer a classificação dela para a gente treinar? Ela é uma cadeia aberta ou fechada? Uai, professor, mas ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. Então ela é uma cadeia o quê? Mista. Isso mesmo. Então a primeira classificação dela é mista. Agora, ela é uma cadeia homogênea ou ela é heterogênea? Se você perceber nela um heteroátomo, quer dizer, um átomo diferente de carbono entre carbonos, ela vai ser o quê? Heterogênea. Então vamos procurar um? Ela tem. Entre 2 carbonos. Então ela é uma cadeia heterogênea. Agora, vamos classificar com relação à saturação. Quer dizer, ela tem ligações duplas e triplas para ser chamada de insaturada? Ou não? Ela só tem ligações simples? A nossa cadeia, como pode ser visto, entre carbonos ela tem ligações duplas. Então ela vai ser chamada de cadeia insaturada. E com relação à parte cíclica, ela vai ser chamada de quê? Aromática ou não aromática? Devido à presença do anel benzênico aqui, ela é uma cadeia aromática. E para sintetizar e ajudar vocês, eu trouxe um mapa mental. Então faz uma pausa no vídeo e tira um print. E como não poderia faltar, eu trouxe um exercício e vou deixar para vocês responderem ele em casa após estudarem um mapa mental. Exercício número 4. O pau-rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. A fórmula estrutural dele, como vocês podem ver, é uma fórmula simplificada, onde as ligações entre os átomos de hidrogênio foram omitidas. Sua cadeia carbônica deve ser classificada como? Responda essa questão e coloque o gabarito aqui embaixo nos comentários, que eu vou dizer se você acertou ou errou.
Obrigado pela atenção, parabéns pela sua dedicação e aquele abraço!